Sem dúvida, professor. Eu peço que o senhor fique conosco aqui para que nós vamos mudar de tema. Eu queria a avaliação do senhor a respeito do desemprego que diminui na região metropolitana aqui de São Paulo. Uma constatação da pesquisa Trajetórias Ocupacionais desenvolvida pela Fundação SEAD, que mostra a perda do entusiasmo após a pandemia. O David de Tarso está novamente conosco aqui no Jornal da Manhã. Eu queria que você falasse, então, desse detalhes dessa pesquisa. Mais uma vez, bom dia, David. Olá, mais uma vez, muito bom dia a todos. Exatamente isso. O dado mostra da Fundação SEAD que entre os anos de 2021 e 2022, 100 mil pessoas deixaram a fila do desemprego e conseguiram algum trabalho com carteira registrada. Pelo menos isso é o que demonstra os dados, demonstram os dados da Fundação SEAD, passando o número de 2021 para 1 milhão e 500 mil pessoas desempregadas para 1 milhão e 400 mil. A gente fala ao vivo aqui de uma lanchonete da Zona Sul da capital paulista, porque justamente o setor de serviços ajudou a alavancar a economia e também a contratação. Aqui, eu estava até conversando com o pessoal, muitas pessoas foram contratadas nos últimos meses. Então, realmente demonstrando aí que o setor de serviços tem puxado. O dado também da Fundação SEAD mostra a seguinte situação: do total de desempregados de 2022, 33% estavam nessa mesma situação desde o ano anterior. Outros 46% encontravam-se ocupados em 2021 e perderam ou deixaram seu trabalho ao longo do ano, incorporando-se ao contingente de desempregados. Os restantes 21% estavam inativos em 2021 e com a abertura da economia voltaram a procurar trabalho. Então, os dados do SEAD mostram isso e aquela famosa frase, procura-se, contrata-se desde que tenha experiência. As pessoas, a Fundação identificou que as pessoas tinham sim experiência, a maioria delas, e 24% tinham algum tipo de bico, ocupação para conseguir aí manter a família, manter os seus gastos. Então os dados realmente revelam essa evolução em relação ao mercado de trabalho com a questão do emprego, onde 100 mil pessoas deixaram a fila do desemprego na região metropolitana de São Paulo. Por enquanto eu volto com vocês aí no estúdio, mas daqui a pouquinho eu tenho outras informações aqui no Jornal da Manhã. Muito bem, daqui a pouco então o David de Tarso retorna aqui na programação da Jovem Pan e também o professor Dumas. Nós vamos continuar agora então com mais um tema que a gente quer conversar com o professor, porque quase 3,5 milhões de pessoas deixaram a situação de pobreza no Brasil em 2022, mas o aumento da desigualdade nas metrópoles brasileiras ficou ainda mais evidente no ano passado, apesar da recuperação de renda. Agora o destaque da Letícia Miyamoto. Em 2022, quase 3,5 milhões de brasileiros residentes nas metrópoles do país saíram da situação de pobreza. A taxa foi de 31,3% em 2021 para 27% no ano passado. Ao mesmo tempo, quase 2 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza no mesmo período. Os dados foram divulgados no Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido em parceria pela PUC Rio Grande do Sul Data Social, Rede de Observatórios da Divisa Social na América Latina e o Observatório das Metrópoles. O pesquisador André Salata destaca o crescimento da renda do trabalho como principal fator para a melhora do cenário. Entre 2021 e 2022, você teve uma recuperação da atividade econômica, como consequência, uma redução da taxa de desocupação. Em 2021, ela estava na casa de 11%, em 2022, ela vai para a casa de 8%. Entre outros motivos, porque em 2021 a gente teve a vacinação. Então, com a vacinação em massa, isso permitiu uma retomada das atividades econômicas, e esse resultado no mercado de trabalho ele vai ser visto, vai ser percebido em 2022. A pesquisa ainda mostrou que o rendimento médio nas metrópoles, que havia sofrido forte queda entre 2020 e 2021, cresceu 6,5% no ano passado e atingiu o valor de R$ 1.984. Mas, ainda assim, não foi o suficiente para trazer a média de volta ao patamar anterior à pandemia.
A parcela que mais se beneficiou do movimento foi o dos 40% mais pobres. Entre estes, a renda subiu 17,5% e chegou a R$ 510. O número é superior ao valor de 2020, de R$ 504, e se aproxima do registrado em 2019, de R$ 515. Então, esse cenário, a gente voltou num patamar ali do início da pandemia, em algum desses indicadores, né, a gente recuperou, né, em relação ao que estava no início da pandemia, mas, né, eu não vejo, né, um cenário que vai nos permitir, né, no futuro próximo, né, no próximo ano, a gente dar mais um salto. Eu acho que a gente vai continuar melhorando, mas num ritmo, né, nesse próximo ano, num ritmo um pouquinho mais lento do que aconteceu no último ano. Mesmo com a melhora concretizada no terceiro trimestre de 2022, o rendimento dos mais vulneráveis ainda está em torno de 22% abaixo do pico da série histórica iniciada em 2012. Para o economista Eduardo Velho, os efeitos do comprometimento da renda das famílias também podem ser observados de forma macroeconômica. Bem, esse comprometimento da renda, né, ele basicamente afeta diretamente, na verdade, né, o consumo, né, do produto interno bruto. Ou seja, praticamente 70% hoje da economia brasileira é o consumo das famílias. Em 2021, que a inflação realmente foi alta, foi praticamente acima de 2 dígitos, né, o IPCA, teve um grande comprometimento da renda das famílias, por exemplo, com alimentação, com combustíveis. O especialista avalia que a redução da taxa de juros, a geração de empregos e o controle maior da inflação devem contribuir ainda mais para a tendência positiva sobre a taxa de pobreza do país. Professor Dumas, deixamos o senhor aí quietinho, justamente para a gente falar sobre esses assuntos. Nós vimos aí na reportagem que o desemprego aqui na região metropolitana diminuiu, região metropolitana de São Paulo. 3 milhões de pessoas saíram da pobreza. Ainda assim, são boas notícias, mas parece que não são suficientes, né, para melhorar esse ranking do Brasil de competitividade aí perante os outros países. Veja, em primeiro lugar, é óbvio que isso é uma boa notícia. Quanto mais pessoas saem do nível de pobreza, isso é uma boa notícia. Mas é aquela coisa, como o economista fala, isso está sendo beneficiado na margem. Por exemplo, quando você não estava vacinada em 2020, 2021, você não saía para jantar com o marido, com a esposa, com etc. e tal. Em 2021, 2022, você passou a sair para jantar e viajar, e isso aumentou o emprego, principalmente de serviços. Então, fazendo uma análise besta aqui, você não leva teu filho para Disney, você não leva teu filho pro parque temático, etc. Você não levou em 2020, você levou em 2021, levou em 2022. Subiu, praticamente, a gente sabe que de 1 para 0 não é 100%, mas vamos assumir que subiu 100%. Você não levava, acabou levando. Então, isso dá um impacto positivo no serviço. Agora, você não vai 2 vezes em 2023 nesse parque temático. Você não vai jantar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos 2 vezes no domingo. Então, na margem, provavelmente, como o analista acabou de comentar, esse foi um benefício pós-pandemia, mas que não deve se propagar esse benefício tão grande quando a pandemia, ou seja, voltamos ao normal. Agora eu volto a jantar sábado à noite com a minha esposa, o teu marido, etc., mas você não vai jantar 2 vezes. No sábado ou no domingo. Então, de uma vez que você janta, ou de uma vez que você vai num parque temático, para uma vez que você vai no parque temático do ano que vem, quanto que aumentou? 0%. Você não ia, e acabou indo depois da vacinação, isso dá um impacto muito positivo na renda do trabalhador. Porque saímos da pandemia, tomamos 2, 3, 4, 5 doses de vacina. Felizmente, a pandemia
já é uma coisa do passado, vamos dizer assim. Estamos voltando ao normal. Ao voltar ao normal, significa que ano que vem eu não vou 2 vezes jantar com a minha esposa. Eu não vou 2 vezes no parque temático. Então, a criação de empregos, baseado no que aconteceu no passado, provavelmente, ceteris paribus, tudo mais constante, não deve ser tão benéfico como foi quando iniciou a vacinação e a pandemia, felizmente, obviamente eu não sou infectologista, posso dizer, acabou, né? Queria fazer mais então uma pergunta, passar para o Nelson Gumbayashi. Professor Roberto, eu gostaria de saber a ligação entre essas 2 informações. Pessoas saindo do desemprego e pessoas saindo da pobreza. As pessoas saem da pobreza porque estão se empregando, ou a gente pode pensar na linha contrária também? Agora, como nós estamos com mais pessoas empregadas, pessoas voltando à vida normal pós-pandemia, essas pessoas saindo da pobreza podem aumentar, não para a pessoa jantar 2 vezes, mas aquele que não jantava vai passar a jantar e a gente pode ter um aumento na nossa economia em razão disso? Eu queria essa avaliação entre essas 2 informações. Kobayashi, isso já aconteceu. Nós estamos voltando ao normal. Ou seja, a economia está voltando ao normal. Então agora, eu até aquele pulo no aumento do emprego por causa do fim da pandemia já passou. Nós teremos eventualmente mais alegria quando a taxa de juros cair, quando a inflação cair, porque é outro ponto que muita gente fala. A taxa de juros está muito alta. Eu queria ver alguém que, muita gente, por exemplo, aqueles que vão na Paulista e falam, eu queria ver a regressão econométrica, esses que reclamam da Paulista, se eles conseguem identificar qual é o problema da tecnicidade do Banco Central quando ele alerta que a taxa de juros tem que ser 13,75. Quando todo mundo fala a taxa de juros está mais alta, eu acho que o debate tem que ser técnico. Não adianta, isso não é Big Brother. Não adianta falar a taxa de juros tem que cair. A taxa de juros tem que cair por quê? Se a expectativa de inflação ainda está acima da meta da inflação. Não, então o governo tem que aumentar a meta da inflação. Aí tem um outro erro, se você me permite. Se o governo aumentar a meta da inflação, eu, como agente econômico, penso o seguinte: se você aumentar a meta da inflação, então provavelmente no outro ano você vai aumentar mais. Então, no meu plano de negócio, eu vou já jogar uma taxa de inflação mais alta, um preço mais alto. E isso, os juros acabam aumentando mais ainda. Isso é falta de credibilidade. A gente fala, mas a ancoragem das expectativas influencia na inflação? É óbvio que influencia na inflação. Se eu acho que a inflação vai subir, eu já aumento o preço dos meus negócios, dos meus bens e serviços, baseado na expectativa inflacionária. Isso é a curva de Phillips aceleracionista, falando um pouco de economês aqui. Então, a expectativa inflacionária, ela influencia na inflação. O desemprego deve melhorar? Deve melhorar. Mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, só um momento aqui. A taxa de participação no Brasil está caindo. O que é a taxa de participação? São aqueles que estão em idade para procurar emprego pela população de idade ativa. Está aumentando os desalentados. O que é o desalentado? Aquele que a gente chama nem estuda e nem procura emprego. Qual é o motivo de você não estar procurando emprego? Talvez porque você não ache ou por outros motivos. Então, às vezes, quando a gente vê taxa de desemprego está caindo, é importante a gente destrinchar isso daí, que às vezes a taxa de desemprego está caindo porque muita gente desistiu de procurar emprego. Quando você desiste de procurar emprego, você não é mais população economicamente ativa. Você é um desalentado. Então, você não está dentro da minha estatística de desempregado. Você desistiu. Agora, se você quer procurar emprego e não acha, aí você é considerado um desempregado.
Conversamos com o professor Dumas, Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, sobre o ranking de competitividade do Brasil. Essa nota não tão boa, né, professor? Esse ranking não tão bom, a gente espera que melhore nos próximos anos. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Até.